Nasceu! Oi, Malta! Malta! Tudo bem? Completamos 9 meses em Portugal. E como depois de 9 meses você tem o resultado... Nesse vídeo vamos falar o que foi mais fácil e o que foi mais difícil se adaptar aqui nesse período. E para acompanhar, se inscreve no canal, dá o seu like, ativa o sininho e fica com a gente. Primeira coisa que foi fácil adaptar aqui em Portugal é o país em si, as paisagens e os lugares. São muito bonitos, né? Então é muito fácil você se adaptar a morar num lugar em que os lugares são bonitos. Exatamente. Né? A nossa primeira impressão de Lisboa foi ótima. Inclusive tem um post lá no blog para quem não viu ainda. E não ficou só na primeira impressão, né? Isso que foi bom. Tem muitos lugares bonitos aqui em Portugal, não somente os turísticos, né, que são mais divulgados, mas eu acho que essa cara se afasta um pouquinho de Lisboa, no caso a gente que mora aqui perto de Lisboa, tudo parece interior, tem muito verde junto, né, então é tudo muito agradável de se olhar, né, não tem muitos lugares feios e aquela coisa, ai, nossa, não vou passar por ali. Portugal então, é um país de praias lindíssimas. Também quem acompanha a gente viu algumas praias lá do Algarve que a gente deu uma passada. O país inteiro é bonito, né? A gente ainda não conheceu o país todo. Exatamente. E pretendemos conhecer, mas assim, todos os lugares que a gente foi visitar e conhecer, e as cidades que a gente foi, é tudo muito bonito. Tanto então, paisagens naturais quanto as paisagens mais urbanas da cidade, cidades históricas, né? É uma cidade simpática, agradável, a gente adorou. Portugal, as paisagens, os lugares são lindos e foi a primeira coisa mais fácil de se adaptar. Segundo ponto aqui que foi fácil de se adaptar foi o clima de Portugal. Sim. Muita gente aí no Brasil, quando pensa em Europa, automaticamente pensa em frio extremo, neve. E Portugal é um dos países mais quentes da Europa, se não for o mais quente. Isso facilitou muito a gente. Então as temperaturas aqui não são tão extremas, principalmente aqui na região que a gente está, de Lisboa. O inverno aqui não é de temperaturas negativas, é um inverno na casa dos 10 a 15 graus, é uma variação pequena, é um inverno super tolerável. Há dias, claro, mais frios que a gente já chega. Aqui nesse inverno a gente chegou a pegar 4 graus, né, assim, durante o dia, que foi o mais frio que a gente pegou, mas foi um dia só, 6 graus, mas geralmente fica mais alta a temperatura e sempre na média de 10, 8, 10, até 15 a variação. Então, a gente também veio de São Paulo, né, que não é o lugar mais quente do Brasil, então acho que isso também facilita um pouquinho pra gente adaptar ao frio, mas é óbvio que aqui é mais frio do que São Paulo. Exato, e então é um inverno que é super tolerável. Exato. E o verão é muito quente. A gente chegou aqui e pegou temperaturas de 40 graus no auge do verão. Que foi muito mais do que a gente já pegou em São Paulo, aí já foi um outro extremo, né? A gente gosta do frio, então acho que foi um pouco mais fácil também. Agora o calor foi muito forte, né? A gente pegou um verão aqui e foi muito forte o calor. Mas é bom para aproveitar essas muitas praias maravilhosas que tem aqui em Portugal, tanto que Portugal é o principal destino do verão europeu. Exato. Enche de turista aqui do resto da Europa para aproveitar esse calor no verão. Agora na questão do frio, também se você quiser, eu quero ver como é neve e tal, em Portugal também tem as partes do norte, né? Que a Serra da Estrela, por exemplo, que neva e tudo mais. Serra da Estrela, inclusive, tem uma estação de esqui, é um destino de esqui, tem uma estrutura toda para aproveitar essa neve. Então, se quiser mais frio, a região norte ela é mais fria e tem a Serra da Estrela para fazer parte de esqui e tal. E o que a gente gostou daqui também é que as estações são bem marcadas, né? A gente passou um verão aqui, passamos outono, passamos o inverno. E agora a gente está na primavera, iniciou, então a gente já nota a diferença no clima, nos horários que o pôr do sol nasce e o pôr do sol cai. Em São Paulo a gente geralmente tinha todas as estações em um dia só. Né? E aqui não, aqui você sabe o clima que tá, se tá frio, se tá quente, tá quente. Então isso também a gente gostou bastante, assim. Então, apesar de ser um clima europeu, foi um clima que foi bem mais fácil da gente adaptar. A terceira coisa, que também foi super, mas eu acho que foi a coisa mais fácil que a gente adaptou, foi a comida, né, gente? O acesso à comida boa aqui, né? Os preços acessíveis à comida boa. Nós, especificamente, adoramos frutos do mar, vinho e queijo. Que aqui a oferta é absurda. Né? Tem muito vinho maravilhoso português, tem muito queijo, muita variação, frutos do mar, assim, super acessíveis. A gente come muito bem. A gente come muito bem, com fácil acesso.
Eu acho que os produtos também dos mercados têm ótima qualidade com as marcas dos próprios mercados, são mais baratos e têm ótima qualidade, então você não precisa gastar horrores para comer muito bem aqui. Então isso Dá também para comer bem. foi o que mais adaptamos. Muitos queijos, os vinhos portugueses estão entre os melhores do mundo. Muito é camarão. Os maiores produtores de vinho do mundo. Muito polvo. Então, polvos, mexilhão, a gente adora comida, se adaptou super fácil. Sim, isso foi muito E bom. não sente tanta falta de tanta coisa do Brasil, porque também tem coisas próximas. Você consegue achar o arroz e bastante feijão aqui coisa dá pra aqui. comer. Exato. Então, você consegue achar fubá, né, folha de milho, tapioca. Sem falar nos doces, o famoso pastel de nata português, que eu adoro, é uma delícia. E vende no mercado e você consegue Vende comprar. no Claro, mercado. gente, vamos lá, os portugueses vão me corrigir aqui. Há pastéis de nata muito melhores do que os que a gente compra no mercado, com certeza. Mas você consegue, O pastel tem de acesso a Belém, isso. original de Belém, É muito uma melhor. delícia. Tem outros, né, outros cafés que fazem pastéis maravilhosos. Mas a gente tá a falar aqui da questão de ter acesso a essas coisas boas e típicas também, Exatamente. com boa qualidade e acessível, muito bom. E o que não foi tão simples de se adaptar aqui? Ah, não tá encostado. Fala coisa que estressa. Burocracia. Burocracia. Acho que é a primeira coisa. Gente, meu Deus, você acha que Se a gente Brasil acha, é burocrático? Nossa, Portugal ganha. Muito Ganha. mais, muito mais. tudo aqui é uma burocracia absurda. Ah. É tudo muito demorado. Muito demorado. Os processos dependem muito da pessoa que te atende. É. Então não existe muita padronização, não importa que tenha uma regra geral. Vai depender da pessoa que te atende, vai depender muito da boa vontade de quem te atende. Então, às vezes, a gente conheceu várias pessoas que fizeram os mesmos processos que a gente tem feito Exato. ou fez, que resolveu em um dia, outros que demoraram meses, ou demoraram 6 meses para fazer a mesma coisa, porque a pessoa que atendeu não estava disposta a fazer, ou deu outra informação, ou no nosso caso teve que não deu informação e Exato. acabou por atrasar alguns processos. E olha que a gente veio com tudo legalizado no Brasil, né? A gente já vinha com visto de residência para facilitar tudo. Então foi feito um longo processo no consulado português aí no Brasil, mas ainda assim, gente, tem que vir com muita paciência na parte burocrática. Resolve, mas tem que ter paciência. É nem muito sempre- papel, muito papel. Tudo aqui você sai com papel. Você vai num órgão qualquer e você sai com um papel que geralmente é um documento oficial. E exato. muitas vezes eles falam, anda com isso. Então você tem que pegar uma folha de sulfite, dobrar, andar na sua carteira, correndo o risco de estragar, correndo o risco de perder. Isso é ruim. E a questão de que, assim, você precisa gerar uma senha para acessar finanças e tal. A gente manda pelo correio. Correio. Meu Deus! Por que não gera online isso automaticamente? Portugal ainda está descobrindo as maravilhas do mundo online para algumas coisas. Então, Esses processos são bastante demorados. a gente tem muita dificuldade de pegar informação por telefone, tem que ir pessoalmente para conseguir informação. Então, a parte burocrática a gente sentiu um pouco, assim, que é mais Exige complicado. bastante paciência. Ainda mais Bastante. a gente, né, imigrante, que vai ter que fazer um longo processo burocrático, as coisas não são tão simples. Bom, outra coisa que também não foi tão fácil, né, adaptar foi a questão da resistência que alguns, tá? Não estou a generalizar, não é Portugal inteiro, não são todos os portugueses, mas há uma resistência, sim, com alguns imigrantes. Nós somos brasileiros, vamos falar Exato. sobre brasileiros, que infelizmente veio uma leva de brasileiros há anos atrás, há décadas atrás, que não deixaram uma imagem tão boa aqui. Então, algumas pessoas carregam esse estereótipo desses brasileiros e acaba, os bons brasileiros, decentes, tudo certinho, acaba a sofrer muito com, Exato. Isso com esse histórico, né? em todas as esferas, às vezes no atendimento público, às vezes numa loja, num Exato. restaurante. Às vezes a gente sente essa resistência que algumas pessoas têm com o fato de ser um imigrante, ser alguém de fora e não consegue ver o lado positivo disso, né? Que veio gente para trabalhar, veio gente para contribuir com o país. Faz a economia girar e ajuda em tudo, né? Então, por exemplo, a gente, quando foi arrendar uma casa, alugar uma casa, a gente tinha muita dificuldade por telefone. Então, ouvia um sotaque brasileiro e a mesma casa que uma colega minha portuguesa tinha ligado, visto antes, aconteceu isso, um exemplo.
Ela ligou e falou, então, tô vendo tal casa, tal. A pessoa foi super simpática, falou que tava disponível. Ela me avisou, a gente ligou em seguida. E a casa já não tava mais disponível. A gente viveu isso, né? Então, a gente não tá a contar histórias de fatos. A gente viveu isso efetivamente. Então a gente sentiu muita resistência. Pessoalmente, acho que muda um pouco. Então, e isso foi entra chato. um pouco na questão de ter um pouco de paciência que a gente falou em relação à burocracia. Exige um pouco de paciência com isso também. E se você está pensando em vir para cá, que venha para ajudar a mudar essa imagem, tá? Não contribuir para piorar. E a gente tomou isso meio como missão, entendeu? Vamos mostrar que brasileiro é decente, gosta de trabalhar e tudo mais. Exatamente. Claro que acho que a geração mais jovem não tem tanto desse bloqueio, assim. Sim. Né? Acho que há ambientes diferentes. Há locais que têm essa resistência, há locais que não têm. E o terceiro ponto, que não é tão fácil de adaptar também, é em relação à cultura ou ao choque de culturas. Sim. Todo mundo sabe que os brasileiros, aí a gente tem uma cultura, um jeito de ser bem peculiar, Exato. Que é um pouco diferente do jeito dos portugueses. Então isso gera situações que, às vezes, pra gente pode parecer estranho, o jeito da pessoa reagir ou agir. E não, é só a cultura portuguesa, o jeito que eles são, não quer dizer que é ruim, né? Agora que a gente, né, já tá 9 meses aqui, já obviamente adaptou bem mais, Baguela? Tá. No começo, às vezes, não é tão diferente, não é tão grosso, mas quando você vem morar é diferente do que quando você vem visitar. Você vem visitar e você vai, conversa ali. Mas no dia a dia, às vezes, o que acontece? Os portugueses, eles são mais diretos, né? Eles não têm muita firula para falar as coisas. Então, eles vão e eles falam aquilo e aquilo que eles querem dizer é aquilo. E o brasileiro não, né? O brasileiro já tem mais aquele jogo de cintura para falar, porque não pode magoar e, né? O brasileiro é mais dodói, né? Mais vamos dodói, combinar. Vamos lá. E a gente descobriu que realmente somos mais dodóis, né? Porque às vezes o português vem e fala direto aquilo. E a gente fala, nossa... E segue a vida. Ninguém vai ficar magoado, nossa, não precisava falar fechado. assim. Mas não, com o tempo você percebe que é o jeito deles, né? Eles não usam muito sarcasmo também na piada. Então, e o brasileiro, ele tem um humor sarcástico extremo, né? Tudo é praticamente no sarcasmo, né? Então tá super frio lá fora. Exato. Os brasileiros fazem o que comendo? Nossa, que calor, hein? Praticamente isso aí, desde o bom dia do brasileiro desde é o bom sarcástico. dia, né? A gente tem essa... Nossa, tá calor aqui. O português não pode falar, não, tá frio. Porque se tá frio, por que ela falou que tá calor? Porque eles são mais literais, né? Então, até você pegar esse jeito, você às vezes dá umas derrapadas aí no caminho. São pequenas diferenças culturais do dia a dia extremo, que né? a gente sente no dia a dia mesmo. Exato. Não é ruim. Não é ruim, nem sim. bom, né? Você Ninguém só vai tem que dizer que adaptar, um jeito exato. é melhor que o outro. Só é o um jeito pouco mais deles complicado é pra entender. diferente do Nós nosso, somos um exato. pouco mais... Por mais que você, brasileiro, se ache racional, você ainda vai ser mais emocional, por exemplo, que um português. Então é isso aí, o balanço desses 9 meses aqui em Portugal, de como está sendo a nossa adaptação. Mas estamos adorando morar em Portugal, não pretendemos voltar para o Brasil tão cedo. Só pra visitar, só pra obviamente, visitar, passear. exatamente. Com certeza a gente volta muitas vezes. Como a gente falou, é um país maravilhoso, de muitas coisas boas, e vamos ficar por aqui. Então, se você gostou, né, dessa nossa jornada e quer acompanhar, não esquece de se inscrever, porque muita gente assiste e não se inscreve. Também segue lá o nosso blog, tem o nosso Instagram, tem o Facebook, segue a gente nas redes sociais. E é isso aí. E se você quiser compartilhar também o que pra você foi difícil ou fácil se adaptar, seja em Portugal, que você veio morar, ou em qualquer outro país, deixa aí nos comentários, compartilha com a gente. Se quiser pedir algum outro assunto pra gente falar sobre, também escreve aí nos comentários, que a gente lê tudo e vai tentar responder e fazer aí é isso aí, que vocês pessoal. pedirem. Tá bom? Obrigada. Até a próxima. Até mais.